Então, boa tarde, meu aluno. Eu vou ajudar então você com o trabalho do professor Rômulo, que é o professor Leonardo. E eu não vou dar as respostas, tá? Mas eu vou dar algumas dicas que vai facilitar bastante a resolução. Então, a primeira questão. A primeira coisa que ele tem um circuito aqui com uma chave aberta, né? É você ver duas coisas: a chave aberta e a corrente da fonte. Ele já dá a corrente da fonte, se você ler o enunciado, a corrente da fonte é 1,2 amperes, certo? Então, sabendo isso, já vai ajudar nós. Primeira pergunta é saber a resistência A, que é essa resistência aqui. Quanto corrente vai estar... qual é o valor dessa resistência? Bom, a gente tem um valor de tensão, a gente tem um valor de corrente e a gente tem uma associação de resistores. Primeira coisa que vocês têm que saber, quando uma chave está aberta, tudo que está ligado naquele ramo é uma parte do circuito, né, que sai de um ponto e vai a outro ponto, né? Então aqui a gente tem dois nós, então isso aqui é um ramo, isso aqui sai de um nó e vai a outro nó, perdão. Isso aqui é um ramo, isso aqui é outro ramo, isso aqui é outro ramo. Então, entre esses dois nós, se tiver uma chave aberta, essa chave cancela o efeito para a corrente desse resistor. É como se esse resistor deixasse de existir, todos os resistores que estão naquele ramo, porque a corrente não vai mais circular por ali. Se não circular a corrente por aqui, eu não tenho queda de tensão nessa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer? Para fins de considerar a resistência total do nosso circuito, é como se essa resistência aqui não existisse mais. Beleza? Então, primeira pergunta é a resistência A. Então, a gente tem três resistências agora, que se a gente desconsiderar essa parte à direita aqui do circuito, são três resistores em série, né? Então, para descobrir a resistência, é lei de Ohm, né? R é igual a tensão, resistência igual a tensão sobre corrente. Resistência, eu vou ter o resistor 1 mais o resistor 2 mais o resistor 3. Por que eu faço essa associação de mais? Porque se desconsiderar esse resistor de 8 aqui, o resistor 3... não é resistor 3, perdão. É resistor A. Isso. Esses três resistores, eles ficam em série. Então, fica uma associação de soma. Essa soma vai ser igual a tensão. Qual que é a tensão? Tensão da fonte, 12 volts, sobre a corrente, 1,2 ampere. Ou seja, isso aqui, quanto é que é o resistor 1? É 3 mais 2 mais RA vai ser igual a 12 volts dividido por 1,2 vai dar 10, né? Então, 3 mais 2 aqui, 5 mais a resistência A é igual a 10. Resolvam isso aqui, né? Até fiz demais, não queria fazer tanto. Vocês encontram a resistência A, beleza? Então, vamos agora para letra B. Letra B aqui. A letra B, ela quer tensão em todos os resistores. Se você sabe a resistência, tensão então, né, é resistência vezes a corrente. Se você sabe a resistência aqui, você sabe a queda de tensão em cada resistor. Qual que é a grande dica aqui? Aqui não tem corrente, né? Então, tem queda de tensão? Não tem queda de tensão, mas tem tensão aqui, tá? Então, se tu medir a tensão entre os dois terminais aqui, colocar os dois ponteiros nesse resistor aqui, porque não tem corrente circulando, você vai medir 0 volts lá. Então, no resistor 3, perdão, você tem 0 volts. Mas, nesse ponto aqui, em relação, se tu colocar uma ponteira aqui e a outra ponteira no negativo da fonte, você vai ter uma queda de tensão, que é a queda de tensão que está aqui. Beleza? Então, se eu também medisse na chave aqui, a tensão em cima da chave, você ia medir essa tensão aqui. Porque é como se essa tensão aqui não perde nada aqui, ela aparecesse nessa ponta aqui. Então, se eu pegasse então qual que é a resposta, professor? A resposta é a queda de tensão no resistor 3 é 0 volts, porque não tem corrente circulando. Mas, se eu pegasse um multímetro na chave aqui, eu ia medir uma tensão. Quanto que eu ia medir? A mesma tensão que está aqui no resistor A. Porque é como se esse ponto aqui não perdesse nada e agora ele se encontrasse aqui. Beleza? Letra C é a resistência equivalente. Então, depois que tu descobriu a resistência A, qual que é a resistência equivalente? Esse resistor aqui não interessa mais para o circuito. Resistência equivalente vista pela fonte é esses três resistores em série. Então, é só somar as resistências.
E a potência em todos os resistores, né? A potência é corrente vezes tensão. Então, eu pego a corrente vezes a tensão aqui, corrente vezes a tensão aqui, corrente vezes a tensão aqui. Aqui eu não tenho corrente, né? Então, eu não tenho perca de potência. Então, quando eu fizer I vezes nada, eu tenho nada, é zero. Então, a potência da fonte vai ser só pegar os 12 vezes 1,2, tem que bater com a soma das potências desses três resistores aqui. Beleza? Essa é a 1. Boa sorte para vocês. Qualquer dúvida é só chamar.